cartão de vista, tá? Então, o que a gente está começando a fazer? Aplicando as primeiras configurações que a gente está aprendendo de CSS. Né? Então, a gente viu ontem que o CSS ele serve para a gente configurar cores, fontes, o visual. Né? Então, o CSS ele serve para configurar o visual das nossas páginas. Ok? Então, por isso, pessoal... Sim, Yuri, bora, senta, já tá, a aula já começou, estou começando a trabalhar. Então, pessoal, como a gente tinha falado ontem, nosso colega até perguntou, mas como que a gente vai fazer se quiser usar outro H? Porque desse jeito, se eu for definir, se eu configurar uma tag específica, ela vai ficar fixa daquele jeito. Né? Para a gente alterar, tem que alterar o arquivo CSS. Por isso que a gente tem a possibilidade, então, pessoal, de definir classes. Porque aí a gente vai começar a personalizar o nosso CSS. Ainda mais com o que a gente quiser escrever. Tá? Então, agora, lembra de ontem? Ontem nós vimos a prática. Então, 10. Aí a gente só está continuando aqui no 11, ok? Ok? Então, esse aqui, 11, só continuando. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que a gente tem como classe? A gente pode definir classes diferentes para um determinado elemento ou até um seletor de HTML, que é o que a gente estava fazendo ontem, só que a gente estava fazendo só para o elemento do HTML, tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode criar um nome de vocês, tá? Criar um nome e com ele criar uma classe a qual a gente pode definir as regras do CSS, tá? Então, o que a gente pode fazer? Se eu não quiser personalizar, por exemplo, o meu H1, eu posso fazer, então, a classe H.título. H1.título. Então, o que a gente vai colocar? Olha só, gente. A gente coloca o elemento e o seletor. Só que a gente pode criar o que a gente quiser. O nome que vocês quiserem. Tá? Agora, cuidem para não usarem o mesmo nome. Tá? Os nomes não podem ser iguais, senão um vai sobrescrever o outro. Porque em linguagem de marcação, ele não vai dar um erro e falar assim, olha, tem um igual o outro e vai dar erro e não vai funcionar. Como, por exemplo, em programação. Em linguagem de marcação, ela vai sobrescrever. Ok? Então, neste caso aqui, a gente vai fazer um personalizado, um parágrafo personalizado. Um parágrafo personalizado que a gente vai usar para título e um parágrafo personalizado que a gente vai usar para subtítulo. Ok? Então, no CSS, ok? No CSS, no ponto CSS aqui, cadê meu canetão? Aqui, ó. No ponto CSS, você vai escrever título com fonte size, que é o tamanho, de 20, certo? Tamanho, texto, alinhamento, alinhamento no centro, certo? Center. E fonte family, Arial, ok? Então, escrever no ponto CSS. Tá? No teste, acho que você é o teste, né? Ok. Então, pessoal, aqui nós vamos personalizar dois itens. E esses dois itens, a gente vai personalizar ele no CSS. Então, o CSS de vocês, pessoal, vocês vão ver que no futuro vocês vão ter o seu próprio CSS. Tá? Vocês vão carregar um CSS já pronto, com algumas formatações prontas.
Isso acontece muito com as pessoas que já começam a trabalhar e entender como é que funciona o CSS. Você não precisa ficar criando um CSS novo. Algumas vezes você já pega e aumenta um CSS que você já tem. Tá? Então, vocês podem criar um novo .css ou vocês podem fazer nesse que vocês estavam testando ontem, que a gente estava testando ontem no teste, né? Cadê? Aqui, ó. O teste.css. Ok? Então, se vocês quiserem testar no .css, escrevam que nós estamos personalizando a tag P. Lembram que a gente tem a tag P? Então, quando a gente coloca ponto e o nome, esse nome aqui é você que escreve. Então, este nome aqui, ó, são vocês que escolhem o nome. Tá? Então, por isso que vocês podem criar um p.ender, p.alana, p.yuri. Tá, mas aí só você vai usar ela, olha só, aqui é como a gente está declarando e personalizando, certo? Quando você for usar, como por exemplo, eu criei a p. Como é que é seu nome? Pedro. p.pedro, que eu vou colocar uma font size de 28, o text align de direita, font family Times New Roman. Então toda vez que eu usar o p.pedro, vai estar escrito de uma configuração que é só que você vai usar. Mas como é que faz para usar isso? Quando a gente tiver no HTML, para a gente acessar a configuração que está lá no CSS, a gente tem que colocar o nosso, a tag que a gente está usando, certo? Nesse caso aqui, a gente está personalizando o P, a tag P, né, pessoal? Tag P é a tag de parágrafo. Parágrafo, ok? Então, para a gente usar como usar as configurações do CSS, a gente tem que alterar o atributo. A gente tem que colocar um atributo a mais. O atributo class. Então, você vai fazer o quê? P class igual, ok? Com isso, esse igual aqui, ó, vai ter que ter o nome que a gente colocou no CSS. Olha só, então este nome aqui, ó, a gente vai usar aqui no item. Peraí que eu fiz errado, né? Vou fazer de vermelho aqui. Ok? Então, este... Peraí, só um pouquinho. Ó, este daqui é no HTML. Então, se eu usar P e colocar currículo vitae, ele vai fazer um P padrão. Tá ok? Eu posso especializar quanto eu quiser? Se eu quiser fazer 10 classes no HTML, pode? Se você quiser fazer 10.000 classes, pode fazer. Sacou? 10.000 classes. É um monte. Ok? Então aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? Ó, eu posso ter o P personalizado, viu, Pedro? Posso ter o P específico. Eu vou falar assim, ó, toda vez que eu for usar o P, eu já vou configurar, por exemplo, nas regras da BNT. Minha página eu vou escrever nas regras da BNT. Então, letra 16, com tal coisa, não. Ok? Esse daqui, você escreve no .css. Ok? Bom, aí escreve. E você, tá entendendo? Embaixo, aqui, ó. Esse, você vai escrever, ó. P. Título. Aí abre a chavinha. Ponto size. Ok?
Então, pessoal, olha só. Eu posso criar minha própria... Eu posso personalizar o P e posso ter vários personalizados. Então, eu posso ter várias classes, tá? Então, neste caso, olha só. O atributo class da tag HTML é uma forma de definir qual das formatações das classes que foram definidas no arquivo CSS deve ser aplicada ao parágrafo. Sim? Então, ontem a gente usou o exemplo de H. H, só que a fonte familiar é para todos. Tem algum... Onde que a gente colocaria essa classe para poder definir? Se você não ter que ficar colocando um por um, por exemplo. Onde a gente criaria uma classe para poder todo o H, independente do tamanho dele, ser da mesma fonte. Então, Mas o P é diferente. é, sim, já vou falar. Mas é porque, adiantando, é só você colocar assim, ó. H1, H2, Ah, tá. 3. Aí depois você vai fazer fonte family. Aí a gente configura todos. Uma vez, aí, tipo assim, não é só H. Você pode configurar H, você pode configurar o body. Você já colocar tudo na frente. Agora eu já vi classe. Não, é H, vírgula, body, vírgula, tal, todos eles Arial, tal coisa. Entendi. Você não cria classe, exatamente. Você está definindo as classes. Isso, você está configurando as classes, as tags. Só que aí, quando a gente configura a class, a gente tem uma personalização. Então, tipo assim, a gente tem mais opções. É igual o Pedro falou, né? E aí, pô, mas professor, se eu configurar o H1 primeiro e depois os outros H1, todos eles vão estar configurados do mesmo jeito. Exatamente. Por isso que aí a gente pode criar as classes. Então, a gente pode ter, neste caso aqui, neste exemplo, a gente tem um p.título. Olha a diferença, gente. p.título com fonte de 20, text aligned no centro e fonte family Arial. Agora, eu tenho o mesmo P, só que configurado de uma forma diferente. O que significa esse P? P é porque ele já tem... Lembra que o parágrafo ele tem uma configuração específica? Que ele dá um espacinho, tira, faz como se fosse um bloco em volta dele, dá um espacinho com os restos da... Exatamente. Você vai... É porque assim, não é agregar. É aquela que vem como padrão, a gente vai personalizar ela e já deixar encaixado, tipo assim, só apertar o botãozinho para ativar. Ó, agora é vermelho, agora é verde, agora é de tamanho 20, agora é tamanho 12. Professor, então, no caso, por exemplo, eu fiz uma configuração lá para tag P. Sim. Aí, depois, eu criei uma classe num P específico. Uhum. Daí, qual é digamos assim, qual é o estilo que ele vai adotar? Aquele da tag ou aquele da classe? Se você configura a tag, então, aí sim, aí a tag vai funcionar sempre para toda vez que você usar a tag. Dominante. Aí quando você tem a class, e aí ele soma com a tipo assim, você configurou o P como tamanho 20, mas aí você fez um P subtítulo com tamanho 12. Aí você vai usar, ó, o P normal é tamanho 20, tudo é 20, você já configurou antes. Mas aí quando você usa P com subtítulo, ele pega o tamanho 20, mas ele tem que aplicar a configuração do subtítulo. Por isso que aí ele sobrescreve. Então o último que vale, por exemplo, é a classe. Por isso que aí não dá erro. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, linguagem de marcação é diferente de linguagem de programação também, porque a linguagem de marcação a gente está marcando daqui até aqui, que vai ser uma configuração. E aí eu vou somando configurações também. Só que algumas configurações, elas não se somam, elas se sobrepõem, né? Porque se você colocar aí tamanho 20, e aí depois usar tamanho 22, aí o tamanho 22 vai sobrepor por último. Ok? Todo mundo deu conta de testar? Escreveram duas frases com P título, com class título e class subtítulo? Isso. Isso. Então, isso aí. Certo, pessoal? Com isso, a gente tem maior possibilidade de personalização do nosso CSS. Aí você pode já pensar, nossa, professor,
Então já posso fazer uma class título, class subtítulo, class menu, né? Para deixar já padronizado o tipo de menu, né? Com cores, com fonte. Não só, gente, formatação de texto, formatação de cores, tamanho, espaçamento, alinhamento. Tudo que a gente fez de atributo dentro do HTML, a gente pode configurar e deixar várias configurações prontas na folha de estilo. Ok? Todo mundo testou isso daí? Bota pra testar aí. Aproveitar e fazer a chamada. Pessoal, olha só. Tem uma coisa que eu vejo aqui no Instituto, é a falta de interação com as outras turmas. Tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando eu fazia faculdade, fiz Instituto Federal, eu era uma das pessoas que, a todo começo de semestre, fazia juntava a galera que queria, vamos fazer um esquentinho, alguma coisa assim, R$10 de cada um, vamos fazer uma festinha, uma calorada. Então, todo começo de semestre tinha uma calorada. Já estamos terminando outubro, e eu queria que vocês também se organizassem para interagir com as outras turmas, tá? Para a gente começar a ter organização estudantil, para a gente cobrar as coisas, porque se vocês só estudarem, né, absorver só o conhecimento não faz parte. A gente tem toda uma formação cultural também dentro do Instituto, uma formação humana que a gente tem, tá? Então, pessoal, uma ideia que eu falo para vocês, pô, por que vocês não começam a fazer uma vaquinha para participar de um dos congressos da Sociedade Brasileira de Computação? Sempre acontece no meio do ano. Ano que vem, quando vocês estiverem formando, vai ter um. E esse ano já foi. Vocês já pensaram que vocês podiam ir, juntar todo mundo, pá de ônibus, assistir um congresso para finalizar o curso? Cadê a camiseta de vocês, de sistema de desenvolvimento? Não, gente, não só camiseta, porque tipo assim, a galera tá enchendo o saco dos alunos para usarem uniforme. Mas por que não vocês fazerem? E aí coloca R$5 aí a mais, já vende a camiseta, já começa a fazer uma vaquinha, já participa do evento, que não precisa ser SDC, mas vai num evento legal, Free Sol, que é fora daqui. Porque senão, gente, 1 ano e meio, ó. Vai ser Free Sol lá em Tabatinga. Sim, mas é bom reviajar. Eu tô dando ideia pra vocês para viajar, para escolher uma praia, Rio de Janeiro, Nordeste. Visitar o Vale do Silício brasileiro, que é em Rio Grande do Norte. Claro, Rio Grande do Norte, ué. Nossa, você me fica no... Não, peraí. Do Norte, tá? Rio Grande do... Então, assim, pessoal. Foi 2 pessoas, velho. E é massa, né, cara? Uma galera, todo mundo cabeçudo lá. Mas, tipo assim, bom é você absorver isso daí. Você vai ver uma tecnologia nova, de repente o cara te passa um vídeo, um Ubuntu novo, um Linux novo, e te ajuda a arrumar um problema. Então assim, pessoal, o que eu falo pra vocês é que agora, neste momento, o que ficou aqui é o que vai ficar até o final, tá? Eu vejo essa turma aqui formando inteira, todo mundo que tá aqui. Mas aí é isso que vocês têm que organizar. Cadê a camiseta da turma, né? Escrito alguma coisa. As minhas camisetas eram todas personalizadas, todo ano a gente fazia uma. Vou ter que usar as camisetas da gente pra vir estudar, porque gasta, gente. Faz uma camiseta aí, 30 pilas, só uma camiseta de cada uma, mais barato que a gente tem que usar as nossas, ó, o Ramones, pá, do Prince of Peace Tony Ace aqui, ó. Pô. Então, gente, se unam, tá? Vamos, com isso sai projeto, com isso sai caravana, com isso sai festinha, com isso sai camiseta, sai evento. Vocês podem, sei lá, juntar dinheiro para formatura para vocês viajarem, sabe? Fazer rifa, alguma coisa assim. Até em avestruz, na minha época, eu investi, né? Perdemos R$5.000 na Avestruz Master. Alguém lembra da Avestruz Master? A galera mais velha que vai lembrar aí. Era tipo um investimento em pirâmide. Pirâmide. Ok? Aqui. Ok? Viu que centro, outra esquerda, que são tudo, ó, tamanho 20,
né? Como é que é? Tamanho. Yuri com chega Tamanho. Tamanho. Ó, texto aligned. Então, alinhamento. Então, ó, centro. Aí, ó, olha lá, tá? Aí, ó, fonte Arial é o desenho, né? Como é que eu vou falar? É o tipo de letra. É o tipo de letra. Ah, tipo de letra. Ok? Então, pessoal, a gente pode ter também, porque ali... Olha só outra coisa que a gente pode fazer, ó, pessoal. Ah, professor, mas... Pô, tem até microfone aqui. Ah, tá. Eu acho que eu gravando aqui. Então, pessoal, olha só. O slide passado, a gente estava vendo o quê? A personalização para deixar mais, né, Pedro? A gente deixar mais opções das tags. Mas, tipo assim, tem como fazer, pessoal, uma classe genérica, sem ser uma classe ligada com uma tag, tá? Então, uma classe também pode não pertencer a uma tag específica. Então, a gente coloca só ponto verde. Verde é o quê? Verde é... Verde? Verde, que é. Então, pessoal, aqui é só ponto verde. Eu estou fazendo o quê? Eu estou configurando que uma cor, a cor verde, e já configurando ela aqui na tag. O que isso significa? A qualquer momento que eu quiser usar em um elemento que possa ficar verde, olha só, qualquer elemento possa ficar verde. Pode ser uma tabela, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser um monte de coisas. Então, qualquer coisa pode ser verde. Eu vou configurar colocando ponto verde, coloquei color green, e aí, todas as vezes que a gente usar lá dentro do atributo, ó, todos os descritores que tiverem um atributo class igual a verde, que eu posso fazer o quê? Olha só, quais são as tags? Vamos falar umas tags aí, gente. Eu posso colorir uma HR, exatamente. Pode. Então, o que eu ia fazer, ó? HR class igual... Vou ter que colocar de verde aqui para ficar... Verde. Então, qualquer uma, pessoal. Colocando assim, ó. Olha só. Se eu coloco só ponto verde, aí serve para qualquer um. Espera aí que eu vou escrever. Aí, calma aí que a gente já vai ver isso. Okay? Quando a gente usa ponto verde, que é classe sem descritores. Ok? Então, classe sem descritores. Esse daqui pode usar em qualquer tag. Então, por exemplo, pode ser HR ou B. Aí você coloca class igual verde. Entendeu? Que aí, olha só, se eu colocar P class verde, eu estou usando color verde.
Se eu colocar H3 igual class verde, esse daqui, H3 vai ficar verde. Table, aí class verde. E assim, todos os descritores que estiverem no atributo class verde serão formatados. Todos. Ok? Ok? Então, com essa abordagem, tem essa vantagem de reusar em diferentes tags. Gente, o que é o esquema? A gente está começando a aprender a personalização do visual das nossas páginas. Como fazer uma personalização? Porque se você tivesse que personalizar isso tudo no HTML, seu HTML já vai ficando muito cheio de código. Vocês vão ver que depois a gente vai partir para programação. Né? Então a gente tem que colocar mais linguagens associadas ao HTML. E essas linguagens, elas, quanto mais você organiza ela em arquivos separados, melhor a manutenção depois. Tá? Então, pessoal, olha só. A Alana perguntou, professor, a gente tem um problema porque a gente tem que ficar escrevendo para todos, né? Que o senhor pediu ontem para a gente configurar a fonte Arial em H1 até H6, então eu tive que fazer H1, H2. Não precisa, gente. A informática foi criada para ficar fácil, tá? Isso daqui é fácil. Então, ó, quando os seletores têm a mesma propriedade, olha só, tudo igual. Fonte family, todos esses daqui, ó, são iguais, certo? Se eles são iguais, eu posso fazer uma maneira mais fácil. O que eu coloco? Ó, todos, boto a vírgula e vou escrever fonte family Arial. E aí, essa fonte family Arial vai aplicar em todos eles. Então, essa maneira aqui, mais fácil. Essa daqui, ó. Essa. Como é que é? Ó, essa, fácil. E esse. Como é que é difícil? Então, ó, esse daqui é a forma difícil. Então, esse daqui é a forma fácil. Entenderam? Todo mundo entendeu? Entendeu? É assim, gente. Tem que aprender sempre a comunicar com os meus colegas. De pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo os itens. Se por acaso não quiser também tirar algumas definições, qual que dá para aparecer? CSS? Assim, para atributos iguais. É tipo assim, se você tiver configurado no HTML e tem configurado no CSS. O último a ser aplicado é o CSS. E por último ainda, a configuração do usuário. Pessoal, vamos lá, ó. Todo mundo lembra que tudo que a gente está fazendo aqui é executado na máquina do cliente, certo? Então, o que a gente faz quando a gente acessa a internet? Quando a gente acessa uma página de internet, o que a gente faz é o download de todo o código. E aí, o seu computador, seu navegador, pega esse código e transforma na página. Então, a transformação da página é no computador do usuário. Então, quando a gente está usando configurações, a gente tem as linguagens de marcações que elas sobrescrevem as configurações. Aí a Alana perguntou, professor, mas se eu tiver uma configuração na tabela e fazer outra configuração no HTML e tiver outra configuração dentro do CSS, qual que vai prevalecer? Não uma vai sobrescrever a outra, mas a última que vai prevalecer neste caso é o do CSS. Só que aí eu ainda falei, já que a última execução é no computador do usuário, se o usuário estiver configurado, tá? Se ele tiver configurado alguma abertura, por exemplo, vamos dizer que fonte, eu estou enxergando mal, então quando eu vou acessar o computador eu já vou
fazer o computador aumentar as fontes. Então, a configuração do site é uma. Mas a última configuração que vai valer ainda é a configuração do usuário. No seu caso da fonte, porque tem às vezes que o programador escolhe uma fonte qualquer e o computador não tem essa Não fonte. tem a fonte, exatamente. Tem esse caso também. Só que aí a gente pode deixar uma sequência de fontes e ordem, né? Ordem de prioridade. Aí se não tiver nenhuma, ele vai executar uma genérica que tem no computador. De caso assim, de navegadores tem efeitos diferentes, Uhum. Daí você também pode colocar uma configuração para cada um dos navegadores. Mas neste caso, efeito diferente do navegador é porque tem um navegador que não é no padrão W3C, que é o da Microsoft. Então é só ele que não vai funcionar. Se você fizer um site padrão W3C, ele vai funcionar direitinho no Chrome, no Firefox, no Netscape, como é que é o da Apple, o Navigator, todos eles são padrão W3C. Aí ele não, tipo assim, quem vai funcionar diferente, teve. Mas é isso que eu tô falando. As autorizações que tem no HTML5, todos vão funcionar igual. O que não vai funcionar igual. Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, tem que testar em todos os tipos de navegador. Porque muitas vezes, a gente acostuma usar só o Google Chrome, por exemplo, e não testa no Microsoft de merda da vida, né? Pra nem falar uma coisa dessa. Ok? Então, vamos lá, continuando. Então, pessoal, a gente tem que falar agora, então, da herança com as tags aninhadas. O que significa herança, pessoal? O que é herança? Você já recebe o negócio pronto, né? Precisa trabalhar para aquilo, né? Tipo isso, já recebe de graça. Uma casa de herança, uma configuração, então, herança. Já está pronto. Ok? Então, o que a gente está falando, pessoal? Quando uma tag superior possui uma formatação CSS, ô Yuri, aqui o Yuri, herança, você está prestando atenção? Estou prestando atenção. Tá falando da herança de 12 Então, mas aqui é outra coisa. Herança dentro que herdam as definições do CSS. Tá ok? Olha só, gente. O que eu estou escrevendo aqui, ó? O meu body tem a fonte family Arial de color blue. E depois eu vou colocar, ó, que o meu P tem fonte size 12 pixels. Ok? Agora, se eu configuro o meu body, tudo que vai dentro do body, eu estou configurando e ele está passando para Arial. Certo? O que acontece? Se eu configuro, neste caso aqui, ó, eu configurei todo o meu body. Configurei um P e configurei um H1. Quando eu usar o P dentro do body, tá? O meu body ele já vai ter a configuração de fonte frame Arial azul. Só que ele vai somar com as configurações do font size 12 e depois ainda o H1 quando eu usar Text Align Center. Então a gente está somando essas informações. Por quê? O P e o H1 está dentro do body. Então, P e H1 herdam a fonte e a cor de body, pois elas estão alinhadas dentro do body. Se eu quiser mudar uma fonte dentro do body, que eu já coloquei outra fonte, tá bom? Eu coloquei no body Arial e quero uma fonte verdade. Você tem uma fonte verdade, você pode usar uma classe. Então, tipo assim, aqui, ó, se você tivesse, neste caso aqui, ó, você tem fonte family Arial. E aí todo parágrafo que você vai fazer, não, todo H1 que você vai fazer com itálico. Você pode fazer aqui sem itálico e aqui com itálico. Ou se não, tipo assim, eu quero fazer um exemplo que sobrescreve. Se você pegar aqui fonte family Arial e usar aqui H1, Text Align Center e fonte Verdana, esse que vai estar por último dentro do outro, ele que vai valer. Ok? Por isso que eu falei, gente, ele não dá erro falando assim, ó, tá chocando as propriedades. Não, ele vai sobrescrevendo e mantém as últimas configurações. Ok?
Então, ó, olha só. Quando a gente coloca, configurei, pá, isso daqui no CSS. Aí eu escrevi, ó. Escrevi, só que o body, lembra que o body, olha lá, ó. O body, olha lá, o body vai estar aqui, certo? E o outro, ó, body. Aí o que eu vou colocar? Esse daqui, ó, tá dentro. Esse daqui, ó, tá dentro, certo? É como esse daqui, ó. Por exemplo, P, tá? Dentro. Entendeu? Aí, quando eu faço P que tá dentro do body, o P, ele herda essas configurações aqui, ó. Então, esse daqui, ó, soma com esses dois aqui, ó. Então, é P, fonte, size, tamanho, isso, mais fonte family Arial, porque o P está dentro do body. P está dentro do body. Entendeu? Isso, ó. Tá aqui, ó. Não, agora não. É só para entender. É só para você entender herança. Que aqui, ó. Aí, ó. Essa configuração, ó. Só para body. Olha aí. Isso. Não, é diferente. Como... Pode. Mas, peraí. Soma. Soma com isso aqui, ó. Aqui, ó. Fonte, Arial, Color Blue. Pessoal, deixa eu fazer a chamada enquanto isso. Ademir, Adenilson, Alane, Aline, Alisson, André, Fabiana, Gabriel, Gessé, Euder. E aí, hoje já tá mais claro, Gessé? Tá massa hoje? Então beleza. Euder aqui. Isaac, José Luciano não, Juliana, Lucas, Matheus, Laís, Leonardo, Luan Lima, Luan, Lucian, Ludiane, Maria Cristina, Mary aqui, Pedro aqui, Rafael, Raquel, Rodrigo, Tarek, Tayane, Vitor aqui, Virgílio não, Yuri aqui. Isso daqui, ó. Tira. Esse daqui, ó. É no CSS. Aí quando chegar em casa, você aproveita o LED e vai funcionando depois. E ainda fez aqui, ele já mandou. Pega os slides, abre, aí vem tudo que ela vai escrever na aula. Tem que focar nas duas. Só melhor, a memória é melhor, né? Já prestou atenção? É. E o celular também.
Salva. Também salva. Aí tu abre o slide, ó. Vai passando. Vai tentando mandar aula. Sobre essa matéria nova. Viu? Ó, color blue. Aí todo. Tudo blue. Agora, esse daqui, ó, é porque é verde. Verde